Olá, sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós vamos começar mais um Momento Bancário em Debate. Nós estamos aqui ao vivo, às 8h02. Hoje nós vamos falar sobre a isenção de imposto de renda na PLR. Nós estamos aqui com a Kátia Uehara, que é economista do Diese. Boa noite, Kátia, obrigada pela presença. A Kátia tem acompanhado nossa proposta, os cálculos, toda essa discussão desde o começo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, nós, desde novembro do ano passado, que nós começamos a intensificar essa campanha. Então, nós temos um abaixo-assinado, pedimos para vocês assinarem, nos ajudarem lá no local do trabalho, coletar a assinatura dos familiares, enfim. E nós tivemos um retorno muito grande dos bancários da nossa base. Foi muito importante a sua participação. Ao total, nós chegamos aí a mais de 220 mil assinaturas. Os bancários que contribuíram com a maior parte das assinaturas, a gente foi entregar isso no Congresso Nacional para dizer para o presidente da Câmara de Deputados, o deputado Marco Maia, que, olha, os trabalhadores estão realmente interessados nessa isenção. Tem um projeto de lei do Berzoini, projeto de lei do Vicentinho, defendendo a isenção do imposto de renda na PLR dos trabalhadores, e a gente precisava fazer toda uma movimentação. Aí nós nos juntamos com outras categorias, descobrimos que os metalúrgicos também faziam essa defesa, e a gente foi lá conversar com os metalúrgicos para fazer uma campanha juntos, né? Aí nós descobrimos que os químicos tinham PLR, com os eletricitários, e fomos trazendo outras categorias que tinham PLR, inclusive de outras centrais sindicais, porque os metalúrgicos aqui de São Paulo são da Força Sindical e também, convidados por nós, começaram a participar dessa campanha. E a campanha foi, foi ganhando corpo, os bancários no Brasil inteiro foram ajudando na campanha, químicos, eletricitários, todo mundo ajudando na campanha, e nós fomos colocando esse assunto na pauta e na agenda do Congresso Nacional, porque esse realmente foi o mérito da campanha, foi a gente colocar esse assunto na agenda nacional, na agenda do governo, na agenda do Congresso, e esse é um assunto hoje que está na imprensa, que está na boca do trabalhador. Quer dizer, nós conseguimos realmente fazer uma boa campanha, a gente tem feito uma boa campanha, nós estamos começando agora a chegar nos finalmente dessa campanha, nós esperamos que a resolução dela esteja próxima, e nós temos uma reunião marcada para o dia 11 com o governo. E na reunião anterior, o governo fez uma proposta, formalizou uma proposta, já sinalizou que a presidenta Dilma concorda em fazer a isenção para uma parcela da PLR e ela não vai fazer isenção total porque, além de abrir mão de uma arrecadação, a alegação do governo é que para fazer justiça tributária, tem que isentar quem ganha menos, quem tem as PLRs até um determinado valor. E depois disso você faz uma progressividade que também já ajuda na redução da carga tributária desses valores acima, como a gente viu aqui na folha bancária, que saiu na sexta-feira, já com a tabela detalhando a proposta, está no nosso site, você pode ver, eu recebi R$8 mil de PLR, deixa eu ver quanto eu paguei de imposto de renda, quanto que eu vou ter de isenção. Aqui a gente fala da reunião e aqui a gente mostra a tabela para cada um olhar a sua situação. Bom, aí o governo diz o seguinte, eu vou isentar até R$5 mil, quem ganha até R$5 mil. E, acima disso, nós criamos uma tabela que é 7,5, que vai mais ou menos nas faixas da tabela do imposto de renda. Bom, o movimento sindical conversou lá, centrais sindicais, nós conversamos, estava presente na reunião, e decidimos fazer uma contraproposta, porque nós tínhamos a proposta de isentar até 20 mil, tínhamos feito em dezembro uma outra proposta, que a Kátia participou da elaboração da proposta, que era uma tabela, começava com R$8 mil e tinha uma progressividade maior. Então, obviamente que as faixas, a composição das faixas, vai definir se a isenção é maior ou menor para os valores superiores aos R$5 mil ou aos R$10 mil, que é a nossa proposta. Então, o governo faz proposta de isentar até R$5 mil, o movimento sindical deixa na mesma uma contraproposta de isenção até R$10 mil. E, acima disso, tem lá uma progressividade. Então, essa escala, ela é muito importante, porque vai definir quem paga mais e quem paga menos. Acima do valor que tem isenção total, é que você vai definindo a escala. E aí, nós marcamos uma nova reunião para o dia 11, porque eles têm que fazer cálculo. O governo está dizendo que a isenção é no montante de 1 bilhão e 400 milhões, essa proposta de até R$5 mil. E ele fala também, Kátia, que
pela lei de responsabilidade fiscal, todo o valor que é desonerado, ele tem que compensar de algum lugar. Sim. Já que nós estamos no meio do exercício, né, não está entrando no orçamento, e de qualquer forma, por conta de ter que ter uma compensação, ele só poderia aplicar isso o ano que vem, e não esse ano, não nas PLRs que vão ser pagas esse ano ainda. É verdade que existe essa exigência de compensação. De onde que o governo pode compensar esses valores? Exato. Existe essa exigência de compensação, uma vez que no orçamento deste ano ele já foi aprovado no ano anterior, né, no caso 2011. Então, para este ano, ele teria que compensar. E como seria essa compensação? Ele poderia até criar uma faixa adicional para quem recebe PLR superiores à proposta apresentada. Então, poderia criar outras faixas. Lembrando que no Brasil, hoje, né, a tabela atual do imposto de renda, ele é de 5 faixas, né, mas já existiu 13 faixas. Né? Quer dizer, hoje começa até 1.566 Exato. é isento, né? Acima disso é 7,5%. Isso. Aí depois vai para 15%, depois para 22,5% e termina com 27,5%. Isso, a alíquota máxima tem, hoje é de 27,5%. Você tem o zero, né, ou seja, você não paga nada, tem o 7,5%, 15%, o 22,5% e o 27,5%, que é o teto, é o máximo que você paga. Exatamente. Você quer dizer que no Brasil mesmo a gente já teve mais faixas que isso? Sim. E até menos também, né? Sim, exatamente. Entre 1980... Quanto mais faixa, eu acho que mais justo, né? Sim, com certeza. Você aumenta a progressividade da tributação no Brasil. Desde Então, que você comece com um valor que seja justo também, né? Com uma tributação menor e que vá aumentando isso. Essa é a defesa que exatamente. nós Por fazemos. exemplo, na década de 80, entre 83 e 85, você tinha 13 faixas salariais e a alíquota começava de 0 até 60%. Né? Então, você Nossa, já teve um percentual. Exatamente, Bem muito mais alto. superior aos 27,5% hoje Por aplicado. exemplo, quem ganha mais de 50 mil reais de salário poderia pagar 30%, 40% de imposto de renda. Como é que funciona nos outros países? Também tem uma tributação diferenciada, né? Exato. Em outros países também existem. Tem não faixas somente. maiores que o 27,5%? Sim, existem. Por exemplo, países da América Latina, como por exemplo o Chile, tem 40% de alíquota máxima. Né? No caso do Peru, países, por exemplo, da Europa... O Canadá também tem uma faixa maior. Sim, o Canadá também. Canadá é 35%, por exemplo, a França é 45%, países como a Suécia é de 55%. Mas Né? que faixa de renda que chega a pagar essa contribuição? Né? Aí as faixas variam muito, né? De país para país. Né? Mas você tem, por exemplo, vários tipos de faixas, no tipo 5, 10, 15 faixas. Por exemplo, na China tem 9 faixas Mas de também, tributação. assim, em muitos países, por isso que é necessário fazer uma reforma tributária geral, né? Porque, por exemplo, nossa carga tributária recai muito sobre o consumo. Acho que 50% dela é sobre o consumo. Isso é muito injusto, porque se eu vou lá comprar 1 quilo de açúcar, independente se eu ganho um salário mínimo ou se eu ganho 50 mil reais de salário, o quilo de açúcar vai custar o mesmo para mim e para a pessoa que ganha 50 mil reais. Para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha 50 mil reais. Quer dizer, é totalmente injusto que essa carga tributária seja igual para pessoas que têm salários e realidades financeiras tão diferentes, né? Exatamente. Por isso que na maioria dos países, pelo menos os países que têm essa justiça tributária, você não sobrecarrega quem ganha menos. Você tem uma carga tributária que ela é progressiva, quem ganha mais é que tem que pagar mais. E tem também o tributo, né, o imposto sobre as grandes fortunas. Exatamente. Né? Que é justo também para ajudar a financiar as políticas públicas, para financiar essa igualdade, né, salarial de renda, enfim, essa distribuição de renda, que você precisa dessa arrecadação. E aqui o que a gente defende na PLR, a PLR é uma coisa excepcional, não é uma renda que você tem todo mês, enfim, e tem que ser aplicada, quer dizer, a origem dela é que é para estimular a produtividade, é para que as pessoas tenham esse incentivo e não é para pegar e transformar em salário. Então, quando você recebe um PLR de 500 mil reais, isso já é uma distorção. Mas nós vamos voltar no próximo bloco, vamos falar sobre esse assunto, vamos continuar aqui falando sobre esse assunto.
Hoje, no Momento Bancário em Debate, nós estamos falando sobre a isenção do imposto de renda na PLR. Nós falamos que fizemos toda uma campanha, que começou a negociação com o governo e que nós tivemos, na semana passada, a negociação com o governo, e o governo fez uma proposta de isentar até R$5.000. E nós deixamos uma contraproposta de isenção até R$10.000. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, vocês vão ver como é que foi rapidamente a reunião. O governo apresentou às centrais sindicais proposta para isentar de pagamento de imposto de renda parte da PLR recebida pelos trabalhadores. Em reunião nesta quinta-feira, 31 de maio, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, propôs desonerar da cobrança do imposto de renda a partir de 2013 valores de PLR de até R$5.000 anuais e incluiu tabela progressiva. Uma nova reunião será realizada no dia 11 de junho para debater os valores, pois os trabalhadores apresentaram nova contraproposta. Iniciada em novembro de 2011, a campanha PLR sem imposto de renda de imediato ganhou simpatia dos trabalhadores e sensibilizou o governo a retomar o debate. Encabeçada por bancários, metalúrgicos, químicos, petroleiros e urbanitários, a ação, que tem por objetivo tornar a carga tributária mais justa e estimular a economia, reivindica o mesmo tratamento dado aos acionistas, que são isentos da cobrança de imposto de renda nos ganhos de até R$20.000 na Bolsa de Valores. Então, vocês viram um pouco da trajetória da campanha. A gente fez paralisação das agências na Avenida Paulista, os metalúrgicos tiveram paralisação na Anchieta, né? Enfim, então foi todo um processo de mobilização, juntando várias categorias, o que nos deu força para fazer essa negociação. Depois que a gente terminar a negociação com o governo, Cátia, o próximo passo é que a gente tem que levar isso para o Congresso Nacional. E nós já nos antecipamos, conversamos com os líderes dos partidos, já falamos desse processo de negociação, já falamos do abaixo-assinado, toda a campanha que a gente está fazendo, pedimos para os bancários mandar e-mail para os deputados. Então, assim, os deputados os líderes já se comprometeram com a gente de aprovar aquilo que nós negociarmos com o governo. Mas tem duas propostas colocadas, uma proposta do governo, uma contraproposta do movimento sindical, e a gente volta no dia 11 para continuar a negociação. Precisava de um tempo para que o governo fizesse os cálculos. Os bancários, às vezes, confundem. Assim, o bancário já me abordou, a gente conversando depois da negociação, falando assim, poxa, mas eu recebo R$10.000 de PLR, não vou ter isenção nenhuma. Uhum. Então, ele não está sabendo fazer a conta. Explica aí como é que faz essa conta para ele entender que ele vai ter isenção. Isso. Também, né, de uma parte. Isso, exatamente. Na realidade, assim, o cálculo do imposto de renda ele é bastante complicado mesmo, né? Você tem faixas de renda e ela incide exatamente na data em que ele recebeu tanto a antecipação quanto a segunda parcela da PLR. Então, né, pela proposta, os trabalhadores, eles terão, pela proposta do governo, eles terão isenção a partir de R$5.000. Então, o trabalhador que recebe com a regra majorada... O trabalhador que recebeu no piso da categoria, que estava no piso, recebeu uns R$5.900 de PLR, mais ou menos, né? Exato. O trabalhador, por exemplo, que recebeu este valor, que ele recebe o piso e tem como PLR majorada R$5.900, ele vai pagar pela tabela, né, em torno... Hoje, está aqui, 6.000, vamos arredondar, né, para 6.000. Exato. Até 5.000 está isento. Aí, acima de R$5.000, ele pagaria... R$1.000. Isso, ele pagaria o valor da tabela. Acontece que a tabela, ela tem muda, uma alíquota e tem a alíquota efetiva. No caso da pessoa que for receber R$6.000, ela vai ter uma alíquota efetiva de 15,4%, né, pela tabela atual. Ou seja, em torno de R$926. No caso da proposta que o governo está fazendo, ele pagaria somente R$75. Seria 1,3% de alíquota efetiva. De qualquer forma, como as faixas mudam, todo mundo vai acabar sendo beneficiado. Exatamente. Em um grau maior ou menor,
né? Mas todo mundo acaba sendo beneficiado. Exatamente. Pela nossa proposta, quem recebe até 10 mil está isento, portanto, se você recebeu 6 mil, você não vai pagar nada de imposto de renda. Correto. E aí o governo diz o seguinte, essa isenção vai representar, se for na proposta do governo, 1 bilhão e 400 milhões de reais de desoneração, né? E aí o bancário mandou um e-mail falando o seguinte, olha, por que vocês não fazem o cálculo de quanto vai representar, pela proposta que o movimento sindical deixou na mesa, quanto vai representar de isenção, quanto que isso vai para a economia, quanto que o governo vai arrecadar a partir disso que vai ser injetado na economia. Essa conta é fácil de fazer, nós temos acesso a esses números. Vamos explicar aqui para esse bancário e para os demais que nos assistirem, se é possível ou não fazer essa conta. Porque nós já pensamos nisso. Sim, é verdade. Nós já tentamos fazer este cálculo, mas ela fica inviável porque nós não temos acesso ao banco de dados da própria Receita Federal, né? Então, não sabemos ao certo qual a quantidade de pessoas que recebem determinado valor. Mesmo nos bancários, né? A gente fez uma estimativa de quanto que é a PLR média dos bancários e a partir também dos balanços dos bancos, a gente pegou o montante de PLR pago e a gente fez aquela estimativa e aí a gente fez mais ou menos uma estimativa de quanto que aquelas categorias que estavam envolvidas, que a gente tinha acesso que a gente tinha condição de fazer essa estimativa e nós chegamos na nossa proposta em dezembro lá dos 8 mil reais, uma isenção de 1 bilhão e 600 milhões. Correto. Né, que deve estar próximo, talvez seja um pouco mais, mas assim, a gente não, como você mesmo falou, a gente não tem acesso a esses dados, são dados sigilosos, quem tem acesso a isso é a Fazenda. Né? Por isso que a gente tem que fazer a nossa proposta e esperar um retorno deles, né, nos cálculos para a gente saber o que a gente pode negociar. Porque é claro, né, o bancário está falando assim, olha, realmente isso retorna em aumento de arrecadação, porque a pessoa vai lá, vai comprar uma TV, ela vai pagar imposto. Né? Se ela vai pagar uma dívida dela, né, enfim, ela está ajudando a melhorar a economia. Ela vai no comércio fazer compras, ela está ajudando a aquecer a economia. Então, isso é uma coisa importante. O governo tem feito várias medidas para estimular o consumo, estimular a indústria, né, estimular a economia. Para esse momento é importantíssimo e essa nós temos defendido. É também uma medida que vai nos ajudar bastante a manter a economia aquecida, né, e não deixar desacelerar, que é a grande preocupação do governo atualmente e a grande preocupação de toda a sociedade. Lembrando que a economia, pelo menos os dados do PIB do primeiro trimestre, já mostraram que houve uma estagnação da economia brasileira, só cresceu 0,8%. Então, seria muito importante que a economia voltasse a crescer, né, de fato, como as medidas aconteceu. Tomadas agora no primeiro semestre, elas demoram um tempo para surtir efeito, né? O grande problema é que os bancos seguraram a oferta de crédito. Esse também é um grande problema, né? Tem informação que a cada 10 pedidos de financiamento, apenas 3 eram aprovados. Financiamento de automóvel, que é um setor importante, né, que tem toda uma cadeia produtiva. Então, assim, é por isso que nós fizemos o debate de que é importante você liberar o crédito. O governo tem liberado compulsório, tem tomado medidas que só precisa de um tempo para surtir o efeito, né, e o resultado. E os bancos têm que contribuir na redução das taxas de juros. Os trabalhadores já tiveram aumento real no primeiro semestre, se mantém. Eu acho que essa é uma política acertadíssima, fundamental, que a gente continue tendo aumento real, porque foi isso que fez mesmo que o Brasil tenha crescido nesses últimos anos, o aumento do salário mínimo, o aumento real dos salários. Quer dizer, o Brasil está crescendo, ganhou importância internacional grande e a gente não pode deixar isso cair, tem que continuar nessa rota de crescimento. Correto. E a gente está começando a nossa campanha salarial, então é importante falar sobre isso. Que a pesquisa está disponível no site. Se você se você não respondeu ainda, responda a consulta. Inclusive, nós estamos com a consulta em braille e a consulta para o público que tem baixa acuidade visual, então ela é bem grande, as letras, né? Em negrito, tem espaço para todo mundo responder. E tem também a consulta em braille, que a pessoa vai receber toda especial, adequada e pode participar, porque a gente tem que garantir cidadania, direito de participação, de igualdade para todo mundo. E o sindicato tem que dar o exemplo. A gente, pelo primeiro ano, está lançando essa consulta em braille, a gente está muito feliz de poder fazer isso, né, de garantir o direito de cidadania para esses trabalhadores, direito de participar da campanha. E hoje, só para finalizar aqui o nosso Momento Bancário em Debate,
Queria convidá-los a participar da campanha. Queria dizer que a gente tem uma reunião marcada com o Santander para essa semana, para falar sobre a situação do Santander, para que o banco diga o que vai fazer com os trabalhadores, o que vai fazer com o banco aqui no Brasil. Nós, enfim, defendemos o emprego dos trabalhadores. Hoje o Banco Central decretou intervenção no Banco Cruzeiro do Sul. Nós estamos mandando uma carta para o Banco Central e também para o próprio Banco Cruzeiro do Sul, querendo discutir a situação dos trabalhadores, porque o Banco Central diz que é por conta de descumprimento de regra de contabilidade do sistema financeiro pelo Banco Cruzeiro do Sul, e a empresa está dizendo que tem fraude. Quer dizer, e a sociedade não pode pagar essa conta. E é isso, nós vamos cobrar, vamos acompanhar e convidamos vocês a continuar assistindo o nosso programa, a ler a folha bancária, a ler o site do sindicato e a mandar sua opinião sempre. Participe, mande e-mail para a gente, converse com a gente. Um grande abraço e até a próxima semana no Momento Bancário em Debate. Obrigada, Kátia. Obrigada a você, noite. Giovânia. Boa noite.